Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aí mais uma vez com essa missão, de trazer a mensagem na quarta. Hoje, diferente das últimas vezes, nós não teremos ali uma história contada por Jesus e tiramos ali alguma lição dela, pelo menos não dessa vez. Quem sabe da próxima oportunidade nós voltamos aí com as histórias que Jesus contava, Sempre tem ali um ensinamento profundo que nem sempre nós conseguimos enxergar ali de primeira, Hoje nós estamos aqui na quarta-feira da semana de oração e eu queria trazer algo a respeito disso, mas eu quero propor para os irmãos para nós dividirmos essa mensagem em duas partes. E a primeira, eu queria convidar os irmãos para voltarem comigo alguns anos atrás e nos lembrarmos lá do nosso ensino fundamental, das aulas de ciências, onde nós aprendemos algumas coisas, Mas antes, quero convidar os irmãos para nós mais uma vez estarmos orando para que nós possamos iniciar aqui nossa meditação na noite de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entregar este momento aqui, Deus, em Suas mãos, para que o Senhor conduza da melhor maneira possível. Quero pedir ao Senhor a Sua bênção, a Sua unção, Pai, para que nesse momento, ó Deus, qualquer barreira seja quebrada, Deus, qualquer coração, Deus, que esteja, ó Deus, fechado, endurecido, que o Senhor, ó Pai, use a minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor, Deus, para levar a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Que nenhuma barreira o Senhor encontre em nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios daquilo que o Senhor tem para nós. Deus, essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse, irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós recordarmos aí as aulas de ciências da época que nós éramos crianças. Nas aulas de ciências nós aprendemos que a ciência tem uma unanimidade, um consenso da ciência que nós precisamos de 4 elementos básicos para nós sobrevivermos. Nós, seres humanos, viventes aqui do planeta Terra, nós precisamos de 4 elementos para nós sobrevivermos. Interessante que umas semanas atrás eu assisti um filme que é um filme bastante conceituado. Eu nunca tinha assistido, nem é o estilo de filme que eu gosto, de ficção científica, mas é o filme Interestelar, onde a história se baseia em astronautas que saem do planeta Terra à procura de um outro planeta, para que ele seja habitado, que os seres humanos sejam levados para lá. Não sei quem já viu esse filme, mas a moral do filme é essa. E ali no decorrer do filme, no desenvolver ali, tem 3 planetas que eles precisam chegar lá e descobrir quais são as condições de habitação da vida humana nesse planeta. 2, eles chegam durante o filme, e um tem muita água, muitas ondas, não dá para os seres humanos viverem. O outro é muito gelado também, muito frio, então os seres humanos também não conseguiriam viver ali. Então o terceiro, que é a última cena do filme, que ela chega lá, ela consegue respirar lá, então dá a se entender que ali os astronautas encontraram. Então é um filme que se passa mais ou menos em 2050, onde a Terra ali já não consegue mais produzir alimentos por causa de uma tempestade de poeira. Então a única coisa que se planta ali é milho. Então pensa, todo o mundo inteiro vivendo só para comer milho. Então esse é o enredo do filme. Por que eu estou contando essa história desse filme? Porque nós vamos falar desses elementos que são essenciais, vitais para a nossa vida existir aqui na Terra, Então nós sabemos que existe um ecossistema muito complexo, que eu vejo a ciência explicando como Deus fez o mundo, Então eu lembro de uma vez o pastor Edil falando, uma oportunidade que ele esteve aqui na igreja, ele falando assim: Deus criou tudo, criou o homem, criou a terra. Agora, se ele usou o Big Bang, se ele usou o evolucionismo, eu não sei, mas que Deus criou tudo, disso eu tenho certeza, Então nós sabemos que é um ecossistema muito complexo, Então, se nós tivéssemos mais água ou menos água no nosso planeta, provavelmente nossa condição de vida aqui não seria possível. Mas vamos então tratar dos nossos 4 primeiros elementos. Alguém arrisca qual é o primeiro elemento vital para a nossa vida? Elemento essencial? Ar.
Falaram aqui ar, a Eliane disse ar. Ar é um dos 4 elementos, Eliane. Né? Mas o que é o ar? O que é o ar? Né? O que é o ar? O ar é oxigênio? Também. O ar, na verdade, é um conjunto de gases. Como eu disse, nós vamos relembrar aqui as aulas de ciências. O ar é um conjunto de gases. Então, nós temos nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tudo isso é o ar. E por que nós precisamos desse ar, né? Então, o ar, ele entra pelas nossas narinas, que é o nosso filtro, né? Deus deu para nós esse filtro. Então, ele entra no nosso pulmão, os nossos pulmões, né? Que são 2, e ali eles oxigenam o nosso sangue, nos trazem energias e outras coisas, né? Então, o ser humano, ele respira o oxigênio e exala o gás carbônico. As plantas fazem o processo inverso. Por isso que as plantas são fundamentais também para a nossa vida, né? Então a planta, ela faz o contrário. Ela suga o gás carbônico e libera o oxigênio. Lembra o nome desse processo, Rodrigo? Fotossíntese, né? Olha, o Rodrigo lembra bem dessa época. Faz pouco tempo, né, Rodrigo? Estava ali no ensino fundamental ali. Lembra, né? Mas não somente porque nós respiramos o ar. As ondas sonoras só se propagam no ar. Então, no vácuo, as ondas sonoras não se propagam. Então, se nós não tivéssemos esse ar, que nós não vemos, mas nós podemos sentir, né, e usamos dele, nós não conseguiríamos nos comunicar, pelo menos não pela fala, porque as ondas sonoras se dissipam pelo ar, né? Mas nós precisamos tomar alguns cuidados com o ar, né? O ar pode ser um transmissor de doenças. Nós recentemente passamos aí pela Covid-19, aonde o vírus se espalhava onde? Pelo ar, né? Um ar poluído faz mal para a nossa saúde. Então, o primeiro elemento que nós precisamos para sobreviver é o ar. Vamos lá, mais um elemento. Quem arrisca? Água, a irmã Elir disse água. Então, água também é um elemento vital, né? Não existe ali uma hierarquia desses elementos. Todos eles, como eu disse, se são essenciais, nenhum deles pode faltar, né? Mas então, em segundo lugar aqui, nós temos a água, né? Então, nós como adultos temos nosso corpo aí, em média, 60% dele composto de água, né? E não estamos falando só de sangue, existem órgãos como o cérebro, o fígado, que são 80% constituídos de água, né? Então, para que serve a água? A água hidrata os nossos órgãos, controla a nossa temperatura corporal, né? Por isso que nos é aconselhado que nós tomemos mais ou menos aí de 3 a 5 litros por água. Isso todo nutricionista, todo profissional de educação física recomenda. Então a água, para nós, sempre ficou bastante claro que é algo essencial. Se nós perdermos 1% do líquido do nosso corpo, nós vamos sentir sede. Se nós perdermos 2%, já começa a afetar o nosso psicológico, então nós vamos ter um déficit de atenção, né? 4% nós já vamos ter um mal-estar. Se nós perdermos 4% do líquido do nosso corpo, nós vamos ter um mal-estar. Se nós perdermos 20%, certamente nós veremos a óbito. Então a água também, como o ar, é algo essencial, né? Então, como eu disse, nosso planeta aqui é chamado planeta água, né? Mas a água não é só fundamental para os seres humanos, para todo o ecossistema, né? Das plantas, dos animais, né? Até para o controle do clima aqui na Terra, a água é bastante importante, né? É assim como o ar, uma água ingerida, né? Uma água ingerida ruim, de maneira poluída, assim também é um transmissor de doença, né? E a falta de água causa a desidratação. Vamos para mais 2 elementos. Quem arrisca aí? Alimento, Liane? A Liane, talvez por estar ali com as crianças, né? Está afiada nos 4 elementos essenciais para a nossa vida, né? Os alimentos é a mesma coisa. Eles trazem energias, trazem força, né? E eles trazem substâncias que nos ajudam na nossa saúde, né? Por exemplo, tem alguns elementos aqui que talvez vocês não saibam o que é, mas já ouviu falar. Carboidrato, proteína, vitamina, sais minerais, lipídios, isso tudo vem para nós através dos alimentos, né? E aí nós também sabemos que uma má alimentação nos tornará seres humanos com a saúde pior do que se nós tivermos uma alimentação boa, né? Então, quanto
melhor você se alimenta, melhor a sua saúde. Tem até um ditado que diz, você é o que você come, né? Então, talvez o reflexo do nosso corpo, assim, é sinal do que a gente come, se nós estamos alimentando bem ou nos alimentando mal. A falta de alimento traz também anemia, né? Traz fraqueza e também leva a óbito. E tem o último elemento. Quem arriscaria dizer? Luz solar? O pastor falou luz solar. E é exatamente esse. A luz, né? Como que nós vamos sobreviver no escuro? Se nós tivéssemos aqui sem essa energia elétrica, nós não poderíamos ler, né? Nós não estaríamos vendo como nós estamos vendo, mas não é somente pela iluminação, né? Que de dia nós temos o sol, que ilumina a terra, e de noite o sol ilumina a lua, que ilumina a terra, né? Mas também o sol é uma fonte de vitamina, que também entra pelo nosso corpo, né? E assim como a água, o ar e os alimentos, é vital para a vida, e não só humana, como também das plantas e dos animais. Um excesso e exposição ao sol também traz doenças de pele, como câncer de pele, traz insolação. Aí os irmãos estão falando, onde Lázaro quer chegar com isso? Irmãos, eu quero que os irmãos me ajudem agora. Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. Vou pedir para o meu irmão abrir o primeiro elemento que nós falamos aqui, que foi o ar. Foi a Eliane, né, que falou o ar. Eliane, Gênesis 2:7. Então, pastor Godilei, Gênesis 2:7, por favor. A irmã Elir falou a água. João 4:13 e 14, irmã Elir. Gênesis 2:7. 2:7. Daqui a pouquinho o senhor vai fazer a leitura para a gente. Alimento eu vou pedir para o Cleiton abrir a Bíblia dele ali em João 6:35. E eu vou pedir para o irmão Jonas abrir para mim, por gentileza, em João 8:12. João 3 ou 6? O seu alimento, né? João 6:35. O da irmã é João 4:13 e 14. O que diz aí, pastor Godilei? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus soprou esse fôlego na narina do homem. Água, irmão Elir, pegou o elemento lá. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Alimento. E Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém. O irmão Jonas pegou a luz, João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, irmãos. Olha como é tremendo que nós acabamos de constatar aqui. Jesus, ele se apresenta como os 4 elementos vitais para a nossa vida. Então, Jesus se apresenta como o pão da vida, como fonte de água vida que leva para a vida eterna, né? Jesus se coloca como a luz do mundo. Nós vimos aí na criação Jesus ao lado do Pai soprando um fôlego de vida na vida do ser humano. E nós podemos concluir com isso, irmãos, que todos os elementos vitais para a nossa vida nós encontramos em uma única pessoa, Jesus Cristo. Ele mesmo se colocou ele como uma parte de cada um desses elementos, né? Então nós podemos concluir que nós precisamos de Jesus para a nossa vida, né? E Jesus, ele é um ser completo, né? Ele não é dividido
4 partes, mas ele é um todo, da qual a nossa vida não pode viver sem. Só por isso, irmãos, eu acho que nós já poderíamos sair daqui hoje, né, com a certeza daquilo que Jesus representa para a nossa vida, né? Jesus como uma pessoa, né, apresentada a nós como essencial para a nossa vida, porque nós sabemos que Jesus veio, cumpriu a promessa que Deus tinha para ele e nos trouxe vida, né? Nos trouxe acesso ao Pai. Quantas atribuições Jesus teve em seu ministério, né? Nos possibilitou no seu ministério. Mas a segunda parte da mensagem de hoje que eu queria trazer, eu queria falar sobre um quinto elemento que não é consenso da ciência. Esse elemento a ciência não aborda, né? E esse é um elemento que para nós cristãos, assim como esses 4 elementos que nós vimos que Jesus está representado em todos eles, para nós também é essencial. Para nós não conseguimos viver sem como cristãos. E a Bíblia nos diz em Hebreus 12:2 que Jesus é o autor e consumador. Qual elemento é esse, irmãos? Fé. A fé. Nós precisamos de água, de ar, de luz, né, de alimento para o nosso corpo. Mas nós não somos só feitos de carne, né, irmãos? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E aí nós vemos aí o quinto elemento essencial para a nossa vida, que é a fé, né? Fé em quê, né, irmãos? Fé nas promessas do Senhor, fé na nossa salvação, fé na cura, na restauração, na misericórdia do Senhor, né, no nosso perdão. O problema é que às vezes nós diminuímos a fé na nossa vida, quando nós tratamos a fé apenas como uma esperança, né, ou como algo que a gente quer ver, ou nós queremos sentir, né? Isso é uma espécie de limitarmos a nossa fé, né? Hebreus 11:1, o autor ali, ele diz que, o primeiro versículo, né, do capítulo, que trata sobre fé, que a fé é uma certeza. Às vezes nos falta ali essa capacidade de ter a certeza, né, que vem da fé. E nós estamos na semana de oração, por isso que eu pensei em trazer uma palavra de reflexão sobre isso. Porque o que é oração, irmãos? Senão um instrumento de exercício da nossa fé, né? Como nós vamos operar a fé? Como nós vamos colocar a nossa fé em ação? Senão através da oração, né? E falando de oração, o pastor hoje já falou diversas coisas, alguns textos que estavam até anotados aqui, o pastor já citou, já abriu o culto, já orou em cima desses textos, porque nós estamos na semana que é voltada à oração. Mas o que é oração para nós, irmãos? Ela é a maneira como nós nos comunicamos a Deus, como nós achegamos a Deus. Nós conversamos com Deus no nosso momento de oração, né? Quando a gente conversa com alguém, a gente tem a possibilidade de conhecer essa pessoa, né? De se tornar mais próximo. Quando eu vou na casa de um irmão, o irmão me visita e ali a gente passa horas conversando, ali nós estreitamos as relações, e conforme o tempo vai passando, mais e mais tempo conversando, a intimidade vai aumentando. Então, para nós, através da nossa fé, nós iremos usar a oração justamente para conhecermos mais a Deus, né? Conhecermos a Deus cada vez de forma mais íntima, né? Conversar com Deus. Porque quanto mais nós oramos, mais nós dizemos a Deus que nós somos dependentes dele. Quanto menos oração a gente faz, quanto menos a prática da oração a gente executa, mas nós estamos falando: Deus, pode deixar que eu dou conta sozinho, né? É como se nós falássemos: não, deixa aqui sozinho, eu tomo aqui a melhor decisão, sozinho eu consigo alcançar o que eu preciso, né? Mas quando nós oramos é o contrário, nós entregamos situações na mão do Senhor para que Ele possa nos ajudar, né? Só que muitas vezes nós vamos orar e sempre nós temos a prática do pedido, né? Oração não é só o pedido, como eu disse, é uma forma de nós achegarmos a Deus,
A oração pode ser uma oração de agradecimento, né? uma oração de exaltação ao Senhor, de louvor, né? Porque esse dia nós estávamos pensando aqui na escola bíblica, falando sobre isso, sobre as coisas que nós recebemos de Deus, né? E na oportunidade eu falei assim, irmãos, o que melhor nós podemos receber de Deus do que nós já temos? Por exemplo, às vezes nós pedimos um emprego melhor, né? Nós pedimos pela nossa saúde, pedimos por alguma situação específica, mas se nós pensarmos o que de melhor poderia o Senhor nos dar, nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. O que mais Deus pode dar de melhor, senão a salvação eterna, a vida eterna? Tem entregado o seu Filho e tem possibilitado isso a nós. É que nosso coração, que é um coração pecador, né, um coração humano, muitas vezes anseia por mais conforto, né, por se livrar da angústia, das aflições, seja lá o que for. Mas o nosso coração precisa ser mais grato. Nossas orações precisam ser mais de gratidão ao Senhor, né? Sempre que eu tenho oportunidade de estar orando por um ministério de louvor, até mesmo na escola bíblica, gosto sempre de iniciar a oração agradecendo ao Senhor, agradecendo pela nossa igreja, agradecendo pela palavra do Senhor, que nós temos a liberdade de poder usufruir de tudo que o Senhor se revela a nós através da palavra, né? Então, nosso coração precisa ter sempre uma oração de gratidão ao Senhor, né? E de exaltação também ao Senhor, porque, como eu disse, irmãos, o que de melhor Deus poderia nos dar, Ele já deu, né? Então, eu estava lendo um texto do C.S. Lewis, que ele faz o questionamento da eficácia da oração, né? C.S. Lewis é um escritor cristão bastante conhecido, mas é bastante filosófico lá, não quero trazer nada do que eu li lá para os irmãos, mas e se minha oração não for atendida, né? Porque existe isso também, irmãos. Quantas coisas nós já pedimos ao Senhor e não recebemos, né? Quantas coisas aconteceram? Às vezes nós podemos nos frustrar com isso, né? Às vezes nós podemos ficar abatidos, achar que Deus nos esqueceu. Mas eu quero lembrar duas pessoas na Bíblia, irmãos, que a palavra nos mostra, que passaram pela mesma situação. E pessoas que, quando eu falo o nome, vocês, os irmãos, o primeiro deles foi quem? Foi Jesus. Jesus orou pedindo a Deus: Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas o cálice foi afastado ali no Getsemane? Não foi. A oração de Jesus não podia ser atendida. Outro personagem, Paulo. Paulo tinha um espinho na carne e ele orava para Deus tirar o espinho da carne. O espinho da carne foi tirado da vida de Paulo, irmãos? Não foi. Porque às vezes nós não entendemos qual é o propósito de Deus. Se nós pedirmos aquilo que está fora do propósito de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, aí, irmãos, não tem como. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus tem o controle das nossas vidas. O nosso papel é orar para nós declararmos a Deus que nós somos dependentes dele e que nós confiamos nele, né? Para finalizar, hoje, bem breve, né, irmãos? Mais objetivo, vou pedir para os irmãos abrirem comigo a Bíblia de vocês em 1 João 5:13. João 5,13. Tem um título aqui meu que diz o poder da intercessão. Diz assim, 1 João 5,13 ao 15: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos
que lhes temos feito. Aqui, João, escrevendo essa carta, né, coloca justamente isso. E quando nós pedimos o que está em nosso coração, o que está no coração de Deus, nosso pedido é atendido. Às vezes, nós não compreendemos o porquê do nosso pedido não ser atendido pelo Senhor, mas talvez por nós esquecermos disso, que a vontade de Deus é o melhor para nós e que a nossa vida está sob a dependência dele. Independente se a nossa oração vai ser atendida ou não, irmãos, nós precisamos perseverar na oração, né? Nós devemos perseverar, né? Orando ao Senhor, entregando situações nas mãos dele. Nós estamos falando de fé, e a semana eu estava pensando, né, meditando essa palavra. Existem situações, irmãos, que as pessoas já sem forças. Vou colocar um exemplo aqui: as pessoas já desenganadas por médicos. Às vezes a pessoa só tem a fé. A fé é a única coisa que resta para essa pessoa. Às vezes a pessoa não está preocupada com o que ela vai comer, né? Se ela vai beber água, se ela vai beber 5 litros de água por dia, se o ar está poluído. Ela precisa ter uma esperança. Como eu disse, a fé é também uma esperança, né? Às vezes nós só temos a fé como esperança, né? E não como certeza, né? Nós temos que ter a fé como certeza. Eu lembro de uma vez que eu estava participando de uma conversa entre dois cristãos, um mais fervoroso ali, mais crente, o outro um pouco mais cético, e a discussão era alguns acontecimentos do Gênesis. Eu não lembro direito a situação, mas um estava fazendo questionamento sobre a literalidade de alguns acontecimentos e falou: como que explica tal coisa? Eu não lembro qual episódio. O irmão falou assim: cara, se não tiver fé, não tem como ser acreditado, né? Tem coisas que a gente só consegue explicar pela fé, né? É assim, é por isso que não é um consenso, né? Esse quinto elemento que eu trouxe para os irmãos, esse elemento fundamental para a nossa vida. A ciência não explica a fé. Às vezes ela explica como Deus age, como Deus opera. Eu lembro de uma outra vez que eu estava vendo um documentário, isso tem muitos anos, eu peguei já no meio, mas era cientistas tentando explicar os acontecimentos ali das pragas do Egito, né? Então fizeram estudos, viram diversas situações de como aconteceu até chegar ali na abertura do Mar Vermelho. Então eles fizeram lá, montaram um aquário gigante, e aí sopraram um vento lá, e aí tinha um caminho lá que dava para passar. Então eles tentando explicar. Eu não lembro, eu não sei, como não peguei tudo, eu vi umas partes, eu não sei qual era o propósito desse documentário, né? Mas eu sei, irmãos, que isso para nós que temos fé, a ciência só explica como Deus faz, né? Se Deus abriu o Mar Vermelho com um vento que tinha uma parte rasa, é como Deus, a criação é dele, é como Deus usou para fazer tudo aquilo, né? Então, irmãos, hoje é mais uma reflexão, né? Eu achei interessante essa questão dos 4 elementos. Eu vi isso numa postagem de um pastor que é amigo nosso aqui, o pastor Elias, lá da Fonte Vida, né? Não tinha nenhuma explicação, ele só postou os 4 elementos e os textos bíblicos, mas isso já faz um tempo, né? E eu fiquei pensando sobre isso, né? Jesus então se apresenta para nós como aquilo que é essencial para a nossa vida. Jesus diz que Ele é o pão da vida, né? Jesus soprou um fôlego em nós. Jesus diz que Ele tem águas, que Ele é uma fonte de água que leva para a vida eterna, né? É o pão de cada dia, a luz do mundo, né? E aí, pensando sobre isso também, nós temos que ter fé, né, irmãos? É como para nós cristãos também é indispensável uma caminhada de fé, né? E a fé usa da oração como um instrumento, né? O instrumento da fé ali é a oração. Como nós estamos na semana de oração, essa mensagem de motivação dos irmãos para perseverar na oração, né? Para colocar a fé em ação mesmo, em prática, né? Estar presente aí nos próximos dias da campanha de oração, colocar realmente os pedidos, né, diante do Senhor, sempre, irmãos, tentando entender qual é a vontade de Deus para nós, compreender, né? Buscar sempre a vontade de Deus para nós. É uma oração que entrega a Deus toda a situação e diz: Senhor, faça o que for melhor para mim. Eu mesmo, sempre quando preciso tomar uma decisão, colocar uma coisa diante do Senhor, eu sempre coloco: Deus, se não for da tua mão, se for para fechar a porta, que o Senhor feche.
né? Mas se for para abrir, Senhor, que o Senhor dê a direção, né? Sempre pedindo para o Senhor ali que a vontade dele seja feita na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos então levantar, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração para nós estarmos encerrando. Senhor nosso Deus,